Eu acho que um dos temas que tem inundado a cultura pop nos últimos anos é essa questão de se um filme ele é woke ou não, se aquele filme veio pra lacrar, se tem lacração, se a lacração atrapalha o filme ou não. E esse discurso acabou tomando conta aí um pouco do buzz do filme novo do Superman. Tudo isso também muito por conta do James Gunn, né? James Gunn, em uma entrevista, disse que o filme dele era sobre um imigrante e que o Superman era um imigrante, que essa era uma das temáticas do filme. E aí um canal norte-americano, que é o Fox News, fez diversas reportagens, fizeram diversas polêmicas. O Jim Kane, que é o ator que interpretou o Superman na série Lois e Clark, as novas aventuras do Superman, que passava na Rede Globo, foi um sucesso nos anos 90. Também veio ao público falar que o Superman tava lacrando muito. Muitas pessoas vieram aí estereotipar esse filme do Superman como lacração. O que pra mim foi algo meio surpreendente, porque esse filme, ao meu ver, assim, depois de assistir, achei um filme bem tranquilo em questão à lacração, outros temas, a cultura woke, a tentar forçar uma agenda, uma pauta. Apesar de sim, ele tem algumas pautas ali, mas acho que a questão dos imigrantes é a mais tranquila desse filme, assim, de longe, né? Então, quero falar um pouquinho sobre esse tema, né? Porque é meio doido como muitas pessoas tentam entrar nesse discurso do mantenha a política fora dos meus filmes. E eu entendo de onde vem esse lugar de essa fala, né? Esse lugar de incômodo. Porque a gente tá tão recheado de discurso político, de polarização, de briga política hoje nas redes sociais, nas nossas conversas, que a gente às vezes quer ir ver um filme apenas pelo prazer de, mano, ver um super-herói saindo um soco, ver uma historinha legal, ver algo que faça a gente se inspirar, a gente ficar feliz, algo pra esvaziar a mente, algo pra gente curtir, e eu entendo isso. Porém, desde sempre obras elas foram políticas, desde sempre obras elas tiveram paralelos, metáforas, desde sempre obras elas quiseram falar sobre algo mais, né? Então, pô, você pode falar desde Alien, o Oitavo Passageiro, que fala um pouco sobre o corporativismo, fala sobre as grandes empresas, você tem Blade Runner, você tem Matrix, você tem diversas obras, diversos filmes, que eles têm sempre uma mensagem ali por trás, ao mesmo passo que sim, eles são grandes obras, e você pode ler elas como uma crítica social foda, ou você pode ver elas como um filme bom, que é isso, né? Ah, não interpretei isso, mas tudo bem, tem uma segunda, terceira, quarta, quinta leitura aí desse filme que dá pra ser feita. E acho que um bom filme, ele é isso, né? Ele é uma obra de entretenimento muito boa, ele é uma obra que você consegue se divertir, que você consegue curtir, ao mesmo tempo que também ele tem uma segunda, terceira leitura, que você pode fazer um comparativo com a sua vida, você faz um comparativo com a sociedade, que faça você pensar sobre o mundo no qual você vive, e essa talvez seja dos principais propósitos da arte, né? A arte, ela serve não só pra entreter, pra fazer a gente passar o tempo, mas também faz pra gente refletir, pensar, e isso é desde sempre, tá, gente? Não sou só eu que tô falando, a gente pode falar do teatro grego, estamos falando de umas coisas mais antigas que a gente tem, das tragédias gregas, sobre Sófocles, fazendo críticas à democracia grega, até a gente falar de Shakespeare, falando sobre política nas suas obras, né? Falando sobre reis, sobre há algo de errado no reino da Dinamarca. A gente pode falar isso de quadrinhos e de diversas outras obras, né? Algumas têm mais, outras têm menos. E acho que o Superman não seria algo que passaria por isso, principalmente nos tempos modernos, né? E acho que assim, essa questão de imigrante, ela tá muito presente no Superman? Sim e não. Existe, assim, uma leve aceno a isso, mas essa não é a grande questão do filme. O filme não é sobre o Superman, o imigrante legal, e ele precisa pegar um green card, não. O Superman é a história de um alien que veio pra Terra e que encontra um humano que se incomoda com ele, que é o Lex Luthor. E o Lex Luthor está disposto a acabar com ele porque ele é um alien. Não necessariamente porque ele é um imigrante, né? Mas porque ele não suporta a presença do Superman, não suporta o virtuosismo do Superman. E em nenhum momento fica numa questão de lacrada. Não é que o Superman vai ser salvo por um mexicano e ele vai andar com um sombreiro, com um bigode, cantando lá cucaracha, lá cucaracha. Não. Isso não. Tanto que assim, quem assistiu o filme acho que vai concordar comigo que essa é uma parada que é muito mais um motor sobre de onde veio o Superman, quais são os propósitos do Superman, do que necessariamente sobre imigração. Agora, existe outro paralelo nesse filme que eu acho que é uma questão muito maior e não sei nem como é que não chegou nessa galera, que existe no filme um paralelo a Israel e Palestina, que é muito forte. Deixa eu só me apresentar rapidinho, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista, apresentador e social inscrito nesse canal. Esse é meu canal de cortes, onde eu falo alguns temas da cultura pop, filmes, séries, coisas que eu gosto. Então se você gosta aí
de falar sobre quadrinhos, filmes, séries, essas produções, né, de games, deixa o seu like aqui, se inscreva, comenta aí pra mim que próximo filme você quer ver aí, o que você quer ver te comentando. E bora falar sobre isso aqui. Existe um paralelo a Israel e Palestina nesse filme. Muito claro, muito óbvio. Que eu ainda não entendi como é que as pessoas não viram isso e não estão incomodadas. Porque é muito claro o que é muito claro falando sobre o apoio dos Estados Unidos a isso, é muito claro sobre como os Estados Unidos, tecnicamente, não quer se envolver, né? E como o Superman vai parar esse conflito aí e esse massacre que tá acontecendo nesses países aí. Então, assim, do Oriente Médio, né? Então, é muito curioso que as pessoas ainda não entraram nessa brisa. Não sei como, não virou uma questão maior do que porque realmente é um tópico maior. Mas também não é algo que atrapalhe o desenvolver do filme, né? Até porque não é Israel e Palestina, necessariamente, né? São países fictícios que eles inventam e que estão contando um paralelo da vida real que faz a gente pensar, e se existisse um super-herói na vida real, será que ele agiria em questões de guerra? Será que ele agiria em questões de conflitos de países? Será que ele agiria em massacres? Será que ele agiria... E acho que essa é uma derivação que a gente gosta de fazer da realidade, né? The Boys faz um pouco sobre isso. Quem já leu os quadrinhos do Authority, que são excelentes quadrinhos, recomendo muito vocês lerem, fazem muito sobre isso, né? O que fariam heróis de verdade no mundo real? Até mesmo o Alex Ross faz isso com Superman, Paz na Terra, e no Justiça ele brinca um pouco sobre o conceito dos super-heróis na vida real, resolvendo problemas da realidade, né? Então você tem o Superman levando comida para as pessoas da África, você tem os heróis resolvendo até mesmo conflitos no Rio de Janeiro, assim, são coisas muito curiosas, assim, como eles lidam com questões da humanidade e tal. Então é uma derivação, a gente gosta de fantasia, a gente gosta de pensar, e se não sei o que, não sei o que, esse é o poder da fantasia. E acho que as pessoas às vezes acabam se incomodando hoje, porque se o discurso não é 100% alinhado politicamente ao que a pessoa quer ouvir, pra ela isso é ruim, é errado, é mal, cancela, lacra, mita, faz o que for. E acho que existem obras muito mais problemáticas do que isso, muito mais problemáticas, assim. Porque eu acho que, assim, existem filmes que lacram pelo simples fato de lacrar. Vou dar um exemplo claro e óbvio. Quem assistiu ao glorioso, assim, não assistam, porque realmente é muito ruim. As Panteras de 2019, que é interpretado é estrelado pela Kristen Stewart e é dirigido pela Elizabeth Banks, acho. É um filme horroroso. Um filme horroroso, assim. Pensa um filme desprovido de graça. É um filme feito pra lacrar, né? Um filme feito onde tudo é uma lacradinha, né? Tipo, a mina não chute, homens não prestam, girl power, pá, esse sou eu chutando o machismo da sociedade, tipo, é uma coisa tipo, nossa, cara, que porra, tá ligado? É desprovido de propósito, é claramente feito pra tentar pegar uma agenda e tentar lucrar em cima da agenda. E a gente pode falar um pouco sobre, já falei também várias vezes sobre como a Disney se aproveita de agendas, alguns estúdios se aproveitam do gender swapping, né, de trocar o gênero pra ganhar um buzz ao redor do filme, pra gerar uma polêmica, queimam atores no meio dessa, ou jogam atores na fogueira. Mas eu acho que esse não é o caso do Superman. O Superman não é um filme que tá tentando só cumprir uma agenda, assim. É um filme que ele tenta ser um filme, uma história sobre várias pessoas e pega muito mais leve do que muita coisa que a gente viu recentemente, assim. Só que ele tem temas que são recorrentes da história da humanidade, né? Conflitos entre países, um país mais forte batendo num país mais fraco, pessoas que não fazem nada em relação a um conflito, um outsider numa sociedade sendo perseguido, como é que ele lida com as pessoas ao redor. E, assim, ele é muito tranquilo em relação a isso. Acho que, muito sinceramente, assim, não acho que força-se uma lacração, muito longe disso. E acho que essa questão desse filme é woke ou não, ele é o gay panic, é o satanic panic da nossa geração, né? Se na década de 80 as pessoas tinham esse pânico com qualquer coisa que era gay, se nos anos 90 aqui no Brasil a gente viveu o satanic panic, que era tudo é satanismo, tudo é o capeta, tudo capiroto, agora a gente tá vivendo o woke panic, né? Tipo, esse filme é woke demais pra mim, esse filme E quando, cara, é uma obra que pode ser interpretada, ela pode não bater com o seu viés político, ela pode bater com o seu viés político, como muitas outras obras podem bater também, né? Ela pode bater e você pode ter diversas interpretações acerca dessa obra. E, pra você não falar que isso é uma coisa recorrente, o próprio Jim Kane, que é o ator que fez o Superman na década de 90,
veio reclamar que o Superman era woke, que o Superman não deveria falar de temas políticos, que ele não deveria falar sobre imigração, esse tipo de coisa. E muito curioso que foi resgatado na internet um episódio da série do Superman dos anos 90, que o Dick Kane protagonizou e estrelou e ganhou muito dinheiro fazendo isso. Veja só, onde um dos temas dos episódios é justamente o governo norte-americano pedindo pro Superman o green card dele. Falou, pô, se você não é dos Estados Unidos, né? Se você veio de outro planeta, como é que você pode ser um cidadão americano e tal? E é toda uma derivação ali da cultura pop, dessa cobrança do se ele é um migrante, se ele é um morador legal dos Estados Unidos ou não. Um seriado da década de 90. E por que isso? Porque é um tema, uma derivação, uma brincadeira. O que hoje seria o woke, naquela época era só um episódio. E isso diz muito mais sobre a sensibilidade das pessoas dos dias de hoje do que dos temas em si, né? Esse tema é recorrente, várias vezes a gente falou sobre isso, né? Sobre a pessoa de outro país que veio pra cá e é perseguida e não é aceita. Pô, esse é o tema do Poderoso Chefão, esse é o tema de diversas outras obras, né? Sobre imigrantes indo pra países, tentando a sorte, isso é um tema de Fievel, uma animação maravilhosa da década de 80, muito bonita de ver. É um tema sobre imigrantes, né? Fievel 1 e Fievel 2 é sobre imigrantes, sobre imigração, que é um tema recorrente na humanidade, né? Povos vão de um lado ao outro há séculos, né? Milênios, se a gente for pensar assim, né? A gente atravessou o Estreito de Bering justamente nesse intuito. Então, Superman é um filme woke? A meu ver, não. Passa longe de ser. Existem filmes que forçam pautas woke, lacração, esse tipo de coisa? Eu acho que existem. Acho que existem muitos filmes que façam isso. Branca de Neve era um caso muito claro disso. É um filme completamente esquizofrênico que não sabia se queria ser um filme ou se queria ser um discurso do pessoal num pátio de faculdade. Acabou não sendo nenhum dos dois e fracassou miseravelmente. Superman não. Superman se presta a ser uma história. Superman se presta a ter bons personagens, se presta a ter diálogos legais, se presta a ter cenas boas de ação. Não é um filme perfeito, passa longe disso, mas tá muito longe de ser apenas uma cartilha política, e acho que esse woke panic, essa necessidade aí desse discurso é apenas jornalistas, influenciadores que pegam algo que está na moda, algo que está no hype, né? Algo que está muito em visibilidade, o filme do Superman com grande publicidade, e aproveitam-se desse filme que está com grande destaque para vender as pautas políticas deles. E aí cabe a nós, que não estamos habituados, que não estamos afundados até o pescoço em ideologia, entender o que faz sentido, o que não faz, o que conversa com a nossa realidade ou não. Então comenta aí pra mim, quero saber se você achou o Superman woke demais pra você. Deixa aí nos comentários e é nóis. Valeu.